Discernindo os ciclos é o tema do nosso devocional de hoje. Seja muito bem-vindo. Você está aqui em mais um podcast do Vem Teu Reino. Eu sou a Ayla e é uma alegria poder ter esses minutinhos para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. Queridos, antes de nós começarmos, eu queria orar com você. Feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, obrigada por mais esse dia, por mais essa semana. Obrigada, meu Deus, porque quando nós abrimos a Tua palavra, a gente vê claramente o Senhor falando conosco. Senhor, dê o discernimento, Senhor, pra gente entender os ciclos que nós estamos passando. Que o Senhor venha, ó Pai, nos capacitar pra gente cada vez mais estar alicerçados no Senhor, Pai. Que a gente se volte pra Tua misericórdia, que a gente se volte pro Senhor, crendo que o Senhor é a fonte da vida, o Senhor é a nossa luz e nós queremos, Deus, andar e trilhar aquilo que o Senhor tem pra nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que eu estava meditando hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 1, que diz assim: O Senhor disse a Samuel: Você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora, enche uma vasilha com óleo e vá para Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Queridos, esse texto mostra pra gente que Samuel, ele era um grande profeta de Deus, né? Mas a uma certa altura, Samuel se viu preso em meio à tristeza e à decepção. Por quê? Um dia ele tinha ungido o rei Saul. Só que Saul, ele se desviou do seu chamado. E aí Saul foi rejeitado pelo Senhor. Foi aí, queridos, nesse momento que, em meio ao choro, Samuel, ele recebeu um novo direcionamento de Deus. E ele precisou abandonar o passado para cumprir essa nova missão que Deus estava encarregando para ele, que era estabelecer Davi como novo rei. Queridos, eu falo para vocês assim, o quanto que Deus é lindo, né? O tanto que Deus fala com a gente. E faz 3 anos que eu e meu esposo, nós saímos do Brasil para essa terra desconhecida. Quantas coisas nós passamos aqui nesse lugar, queridos. Quantas coisas. Lutas, dificuldades, mas também de vitórias, de ver o cuidado, a mão do Senhor sobre nós. Eu confesso pra vocês, sabe, que eu tava bem, assim, sentimental com muitas coisas que têm acontecido na nossa vida. E eu tava chorando diante do Senhor e falando com Deus mesmo abertamente. E o Senhor me deu essa palavra, queridos. O Senhor abriu os meus olhos. Quantos ciclos nós estamos vivendo? Eu gosto muito de falar de ciclos da vida e comparar eles com as mudanças das estações. A nossa vida, ela também passa por transformações, queridos. E muitas das vezes os encerramentos de ciclos, eles são necessários e benéficos. A gente precisa entender isso porque talvez você que me ouve, talvez você aí também tá passando por um ciclo na sua vida que você tá apegado, que você não quer soltar isso e talvez esse ciclo, ele tá te aprisionando, ele tá trazendo medo pra sua vida, pro seu coração. Quando eu li esse versículo da palavra de Deus, eu entendi claramente Deus falando comigo que o tempo de lamento, ele é necessário. Mas nós também somos convidados a abraçar as próximas estações da vida que estão à nossa frente. Assim como o Senhor falou para Samuel: Samuel, chega de lamentar, se levanta, se posiciona, tem algo novo para acontecer. Queridos, essa é a mensagem do Senhor também para nós. A minha oração nesse dia é para que o novo ciclo que Deus vai te permitir viver, que esse novo ciclo ele possa trazer esperança sobre a sua vida, que você esteja aberto a essa nova porta que Deus está te abrindo, que você não esteja sozinho, que você peça ao Senhor, que você peça ao Espírito Santo para que Ele esteja com você nisso que Deus está permitindo que você viva. Em nome de Jesus, queridos. Como eu falei para vocês, eu tava chorando, né? Colocando diante de Deus o que eu e meu esposo nós temos passado. Eu tenho colocado diante de Deus muitas coisas na minha vida. E talvez hoje você também tá aí chorando. Talvez você colocando diante de Deus situações na sua vida que você não sabe o
que fazer. Mas, queridos, o que o Senhor ministrou ao meu coração e eu quero passar para vocês é que não esteja focado no velho. Deus tem algo novo. Deus tem algo novo. Deus tem novidades que Ele deseja derramar sobre nós. Talvez você esteja aí enfrentando um ciclo, né? Ou um término difícil de alguma coisa. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Talvez você tá aí sofrendo pelo fim de algum relacionamento amoroso. Talvez você tá sofrendo por causa do fim de alguma amizade. Talvez você tá passando por alguma mudança na sua vida profissional. Ou talvez seu filho esteja prestes a se casar e sair de casa. Ou talvez você tá aí precisando se despedir daquelas pessoas que você ama pela necessidade de você se mudar para um outro lugar. Queridos, eu não sei. O Senhor sabe e eu creio que essa palavra o Senhor colocou no meu coração para eu ministrar sobre vocês isso, para vocês entenderem. O fim de um ciclo, ele pode sim ser um presente. Que você fique com essa frase. O fim de um ciclo pode sim ser um presente. Então, pare de chorar por Saul. Creia que Davi, ele já está disponível para ser ungido rei. Eu não sei qual é o seu Saul que você está se lamentando hoje, mas eu quero, pela fé, crer e eu quero te incentivar também para você crer nisso. O seu Davi, ele está chegando. O Senhor tem algo novo para a sua vida também. Então se permita viver esses ciclos. Amém? Que você fique com essa palavra, que o Senhor te abençoe, que você tenha um dia extraordinário na presença do Senhor, que você fuja da aparência do mal, que você escape das armadilhas, não se distraia com as coisas desse mundo, mas fique firme. Que o Senhor nos dê maturidade hoje para a gente discernir essa palavra e compreender aquilo que o Senhor está falando conosco. Deus te abençoe.